Olá pessoal, justo uma atenda. Ah, Hoje tivemos uma conversa com Edgar dos Santos, Dr. Edgar dos Santos. Dr. Edgar dos Santos, que é advogado, advogado e conselheiro pela Ordem dos Advogados de Angola, no AMBO. Dr. Edgar concedeu-nos a entrevista e falou-nos sobre como funciona a advocacia a nível da província do AMBO, ou em Angola, o AMBO em particular. O Dr. Edgar falou-nos de uma nova figura agora, né, que é a figura do juiz de garantia, que está numa fase experimental. Falou-nos e muito bem. O Dr. Edgar dos Santos falou-nos também, apresentou-nos a ideia dele ser considerado o melhor advogado do AMBO, não é? Melhor advogado da província do AMBO. Falou muito bem e foi de forma espetacular, humilde, como sempre. Ele apresentou a sua perspectiva. Então fiquem ligados, prestem atenção, visite o canal Justo Moatenda no YouTube, está lá a entrevista. Fique ligado e estamos juntos. Muito boa tarde, estou aqui com o Dr. Edgar dos Santos. Dr. Edgar, que é docente universitário e advogado da província do AMBO. Doutor, estamos a fazer essa entrevista por conta do nosso canal. Nós temos um canal no YouTube, é um canal universitário e é visitado por vários estudantes cá na província do AMBO. Entretanto, é uma entrevista muito esperada. Nós lutamos, foram 4 anos e hoje surpreendemos o doutor e vamos fazer, trouxemos algumas questões que é para exatamente lhe fazer. A primeira é como funciona a advocacia na província do AMBO. A população em Angola, em particular no AMBO, portanto, quanto à cultura jurídica no AMBO, tem os seus efeitos desejáveis? A segunda questão é considerado o melhor advogado na província do AMBO? O que é que nos tem a dizer com relação a isto? Quais são os reflexos que o doutor tem constatado na reforma da justiça em Angola quanto à tramitação processual? A terceira questão quantas garantias e direitos fundamentais dos cidadãos, será que ainda há um alívio com a figura de juiz ou do juiz de garantia? Bom, sim, senhora. Boa tarde. Tanto as perguntas de facto são exatamente pertinentes, são perguntas boas, tanto que de facto merecem exatamente respostas. Tanto, se bem entendi, a primeira tem exatamente a ver com a questão da advocacia em Angola. Salvo melhor posição, se estiver errado, seria bom que tanto me corrigisse, exato, para, na verdade, lhe dar aqui a resposta. Tanto, relativamente a isto, temos a dizer que a advocacia no AMBO, tanto, não falo como, obviamente, tanto advogado, se calhar, numa primeira fase, falo exatamente enquanto dirigente exatamente da Ordem dos Advogados e depois enquanto exatamente advogado. Tanto, enquanto dirigente da Ordem dos Advogados, devo dizer que estamos bem. Tanto, temos exatamente um Conselho Provincial da Ordem dos Advogados, há um bom tempo que, na verdade, também trabalhamos como delegação exatamente e núcleo da Ordem dos Advogados a nível da província do AMBO, mas já há um bom tempinho também já estamos exatamente como Conselho, só para ter em conta que o primeiro presidente, obviamente, do Conselho Provincial do AMBO foi exatamente o Dr. Ângelo Fonete, e depois, obviamente, substituiu o Dr. Sassi, que até agora, obviamente, ainda é presidente da Ordem dos Advogados. Portanto, estamos bem. De facto, o AMBO é uma província com um número populacional, obviamente, considerável e, no entanto, lógico, onde há população, de certeza que há também litígio, há conflitos e aí, obviamente, tem que haver advogados. Então, temos advogados. Estamos a falar num número aproximadamente de 300 advogados e 400 estagiários. Portanto, já é um número, digamos assim, aceitável. Portanto, não diria mesmo que ainda não corresponde, ainda não satisfaz a demanda, ainda não dá resposta, digamos assim, precisa e imediata exatamente à demanda da população do AMBO, mas ainda assim temos de facto já advogados na província do AMBO. Portanto, como vai a advocacia exatamente caso? Está indo, tanto já digamos, de aceitar no sentido que, na verdade, as pessoas já procuram exatamente os serviços advocatícios,
quando assim estiver diante de um determinado litígio ou quando estiver diante de uma determinada situação ou mesmo consulta jurídica. É verdade que as consultas jurídicas são poucas, regra geral vem depois de ter exatamente litígio, depois de terem problemas, tanto, ou seja, numa fase já sucessiva e não numa fase preliminar ou entanto numa fase anterior, tanto não vem, ali de facto não vem, vem mais tarde, tanto a posterior, depois de facto ter exatamente problema. Portanto, devo dizer que aquilo que é a população do AMBO, acreditamos que 50% na verdade, tanto já procura exatamente esses serviços advocatícios, tanto os outros 50% ou mesmo menos que isso, tanto se calhar estou a exagerar, ainda não procuram, ainda não têm. Mas isso é o quê? Isto é falta de cultura jurídica. Tanto as pessoas não têm exatamente essa cultura jurídica, as pessoas ainda entendem que recorrer ao advogado, se calhar não vão ter solução, portanto, digamos, mesmo estão enganados. O aconselhável é procurar advogados e, na verdade, tanto porque este, obviamente, poderá dar uma boa solução exatamente aos seus problemas, tanto ao problema exatamente da pessoa, do cliente, da pessoa que recorrer aos serviços de advogado ou aos serviços advocatícios. Portanto, no âmbito, de facto, falar de advogado também já dá, portanto, já se pode, obviamente, viver, digamos assim, um ou outro, viver só apenas da advocacia, mas é preciso também muito esforço, diga-se a bom da verdade, por causa mesmo desta falta de capacidade, ou seja, consciência jurídica, por causa exatamente desta consciência jurídica que muitos não têm ou que uma boa parte da população, obviamente, não tem. Mas uma outra coisa, de facto, os colegas já têm conseguido e, obviamente, também já têm dado resposta relativamente à administração da justiça e assim fazer a boa e a esperada justiça, até porque, de facto, o advogado também é um dos órgãos que intervém na administração da justiça. Aliás, não se faz exatamente justiça sem exatamente o advogado. Portanto, é necessariamente que haja advogado para fazer uma boa justiça. Portanto, é nesta situação. Em Angola, também, digamos, é uma figura, tanto a ordem dos advogados está presente. Devo dizer que é a primeira, é a única, digamos, a ordem que tem exatamente um respaldo, tanto um lugar, um regime jurídico, uma consideração constitucional, tanto diferente das outras ordens, tanto dizer que tanto a ordem dos advogados é aceitável a nível exatamente do Estado angolano, a nível de Angola, até porque na própria Constituição, obviamente, tanto vem a consagrar tanto esta grande classe que é a ordem dos advogados. Portanto, é aceito esta classe, é aceito esta ordem, de facto tem estado a exercer o seu papel diante, nesta altura, da justiça, diante da reforma da justiça, temos estado a intervir em processos importantes, em processos que, na verdade, o Estado também, obviamente, quando assim o solicita, quando solicita também a ordem, tanto a ordem tem estado também a dar resposta e naquilo que o Estado, obviamente, solicita, quando entende que a ordem tem que se pronunciar relativamente a um caso iminente, a um caso polêmico, a um caso mediático, etc, 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 a ordem tem estado a dar resposta. Portanto, para dizer que a ordem dos advogados está presente cá no AMBO, está presente exatamente em Angola. Portanto, é considerado o melhor advogado na província do AMBO, doutor? O que é que nos tem a dizer, assim de forma objetiva? Pois, de facto, isto aqui eu diria mesmo a princípio que porque não. A praxe mostra-nos, não é? Pronto, a praxe mostra. Mas eu exatamente diria mesmo que não. De facto, temos estado a fazer o nosso trabalho. Tanto, o que deve-se dizer é exatamente isto. Portanto, é verdade que pode ter uma outra posição, uma outra corrente pode exatamente considerar assim. Portanto, a praxe... Doutor, é considerado o melhor advogado na província. O que é que nos tem a dizer? Pois, portanto, relativamente a essa situação, eu entendo que é muito relativo, ou seja, é relativo. Tanto, a princípio, a resposta que devo dar é que não, tanto é que não, e outro sim, a resposta que mas a praxe diz-nos
Exatamente, pontos. Até pode ser, tanto não é? Mas se calhar, obviamente, esta é uma corrente e se calhar pode haver outra corrente que diz que não. Mas o importante, na verdade, que nós devemos ter em conta é que nós temos estado a trabalhar. Tanto temos estado a trabalhar, tanto de forma afincada, temos estado a trabalhar, obviamente, com muita fé, com muita garra e, obviamente, dedicação. Ou seja, é que a gente faz exatamente com todo gosto. A gente gosta de ser advogado, a gente trabalha como advogado, a gente entrega-se exatamente nesta profissão, ou seja, nesta área. E se calhar, devo dizer, se calhar aqui louvar a isto, tanto uma ou outra coisa tem estado a sair bem e pronto, isso temos que agradecer, tanto quando na verdade, obviamente, uma outra coisa sai bem, tanto nos alegramos, tanto ficamos contentes porque entendemos que ali, obviamente, fizemos justiça. Que ali, obviamente, a justiça foi feita. Portanto, apenas isso e mais nada. Portanto, entendemos exatamente isto. Agora, vamos sempre lutar e trabalhar que, obviamente, estes resultados apareçam. Portanto, mais, cada vez mais. Portanto, é sempre bom, melhor ainda, para que, na verdade, tanto, também a gente fica contente e a gente sai de lá com a cabeça erguida e diz assim, olha, fizemos justiça. Tanto mais um que, na verdade, os seus direitos obviamente foram salvaguardados. É apenas exatamente isto. Agora, isto de melhor como não é muito complicado, tanto o Ambo é uma praça muito disputada, o Ambo é uma praça obviamente muito concorrida, tem muitos advogados bons, obviamente muito bem conhecidos aqui entre nós, tanto vários mesmo, que nesta altura dizer que é ou não é, tanto é um bocadinho arriscado e obviamente não é nada bom. Portanto, entendemos na verdade que nós temos feito o nosso trabalho e obviamente, e graças a Deus, esse trabalho tem saído na maioria das vezes, não é? Lógico, tem saído muito bem. Portanto, é um bocadinho disso. Sim, senhora. Tá bem. Doutor, muito agradecido, mas ainda gostava que o doutor falasse mais um bocadinho sobre a figura do juiz de garantia. Portanto, esta figura, na verdade, é importante, ou seja, devo dizer que essa figura tem que aparecer, lógico, mesmo nos Estados democráticos e de direito, ou seja, isto como vem exatamente a nível da nossa Constituição, nos termos do artigo 1º da Constituição da República de Angola, tanto onde diz que Angola é um Estado democrático e de direito. Tanto, e relativamente aqui o regime jurídico, obviamente, dos tribunais, também vem falar exatamente dessa questão do juiz de garantia, bem como também o regime jurídico que fala exatamente aqui, tanto dos órgãos de soberania, tanto e outros órgãos, tanto o caso da PGR e os próprios tribunais em si. Que também, obviamente, a Constituição vem falar do papel da PGR, etc. Ali nesse regime jurídico vem falar da figura do juiz de garantia. Portanto, não há Estado democrático e de direito sem que, na verdade, haja exatamente os chamados juízes de garantia. Tanto é de agradecer, é de louvar, obviamente que nós, afinal, estamos a materializar, estamos a efetivar, estamos a demonstrar aquilo que, na verdade, está exatamente desenhado na Constituição, e isso é só bom. Tanto vamos bater palma, porque, de facto, aquilo que está, tanto aquilo que estava em papel, aquilo que está em papel, afinal, está exatamente a se materializar, tanto está exatamente a se ver na praxe. Tanto isto é importante, na verdade, ter aqui em conta. Portanto, relativamente à aparição da figura do juiz de garantia, como já disse, é de louvar. Agora, a questão é, como é que está a funcionar isto na prática? Está a funcionar, tanto está a funcionar do jeito que está a funcionar. É verdade que tanto esperávamos mais coisa, muito mais, relativamente tanto na garantia dos direitos do cidadão, e essa garantia, devo dizer, não está só tanto na parte ofendida como também na parte ofendida como na parte arguida, ou seja, tanto esta garantia é exatamente para ter em conta aqui a parte exatamente do ofendido, tanto, e a parte exatamente nesta altura do arguido, tanto. É isto aqui que, na verdade, se deve exatamente ter em conta. Portanto, o juiz de garantia é este. O juiz de garantia não é aquele que vem para garantir os direitos só apenas do cidadão, obviamente, cidadão este ofendido, mas também, sim, cidadão, obviamente, arguido. Portanto,
Lá onde, na verdade, o juiz entender que deve aplicar, deve garantir, deve proteger este e aquele direito, ele tem que, na verdade, tanto exercer aí a figura de juiz como tal, de árbitro como tal, tanto e aplicar uma medida de coação pessoal, mas ajustada exatamente àquela pessoa. Tanto, se matou, deve exatamente aplicar a medida mais justa, necessária. Tanto, se não matou, também deve aplicar a medida mais justa e necessária. Tanto, é esta a ideia. Tanto, o juiz de garantia é abrangente. Tanto, deve ter em conta que não está só a pena para, na verdade, a parte exatamente ofendida. Tanto, como é que está a funcionar? Tanto, está a funcionar bem. Está a funcionar bem. Digamos, esperávamos mais. Mas pensamos que esta figura do juiz de garantia ainda está numa fase de ensaio, digamos, está numa fase preliminar, está numa fase propedêutica, não é verdade? Que vamos ver nos próximos tempos, acreditamos que estão exatamente a entrar agora, acreditamos que nos próximos tempos, tanto já vão ficar, digamos assim, rodados, e que nesta altura aquele juiz de garantia, obviamente, tal como a doutrina diz, tal como a lei diz, teremos nos próximos tempos. Portanto, mas ainda assim estamos a avançar, tudo tem pela primeira vez, tanto no princípio é sempre assim, no princípio é um bocadinho sempre difícil, tanto por se calhar aqui pode surgir uma questão, há erros, há excessos, enfim, há sempre isto, portanto, quando se começa, há sempre alguns lapsos, alguns excessos, e não só, mas também a verdade é que já existe essa figura, portanto, vamos esperar nos próximos tempos que, na verdade, tanto esta figura do juiz de garantia, obviamente, trabalhe, tanto na sua plenitude e exerce o verdadeiro papel de juiz de garantia, como está salvaguardando assim, obviamente, tanto como o nome diz, garantindo assim os direitos, tanto, e proteger exatamente o cidadão, tanto na parte ofendida como na parte, exatamente nesta altura, acusada, ou seja, num arguido. Portanto, é exatamente isto. Doutor Edgar, muito obrigado mesmo, foi bom, portanto, foi ótima conversa. Foi então assim a entrevista com o Dr. Edgar dos Santos, né? E eu continuo a tocar na mesma tecla, na minha opinião, também o melhor advogado que tem a província. Entretanto, muito agradecido mesmo, muito agradecido. Estamos juntos. Sim, sim. E assim que puder, vamos visitar, doutor. Obrigado, Cecília. Ok.